Para quem está chegando aqui a primeira vez no canal, sejam todos e todas muito bem-vindos, né, ao nosso espaço terapêutico, seja de tarô, seja de terapias holísticas. Hoje, especificamente aqui nos nossos canais, a gente vai estar falando sobre o tarô, sobre as previsões para o mês agora de maio. Seja em qualquer área, depois vão ter as áreas específicas e a partir da semana vão ter, eu vou postar a previsão para cada signo. Vou usar, tá? Vamos lá. Vamos aqui trazendo a espiritualidade. Eu já até entendi o porquê dessa carta. Eu vou explicar para vocês. Quem aqui provavelmente está regendo aqui o nosso jogo, eu já entendi o porquê. Eu trabalho com 3 baralhinhos, 3 tarôs. Às vezes o tarô cigano eu trabalho com mais, tá? Que é o tarô cigano, o baralho das emoções, o tarô das emoções, que é um conselho, e muitas vezes só esse daqui já fecha o nosso mês. E aqui a carta dos cristais. Vou deixar aqui. Ela é tão grande essa carta. Assim mesmo. Já entendi também. Então bora lá. Vamos deixar a espiritualidade falar com a gente, né? Bom, pensa aí no seu mês de maio. Se tranquilize, café. E ó, nosso mês de maio, a primeira carta que saltou aqui, eu vou usar ela como referência. Quem é que vai estar nos dando a orientação? A carta da âncora, ela tem 2 pontos aí. Tá vendo aqui o mar? Vou explicando as cartas para vocês começarem a entender também. Tá vendo aqui? O mês de maio, ele vai falar sobre emoções. As águas, tá vendo aqui no fundo? A água, ela é um elemento de fluidez, ela fala de emoções, ela fala do nosso segundo chakra. Então, o que ela vem pedindo pra gente esse mês aqui de maio, tá? Cuide das suas emoções no sentido de estabilização. Então, ó, trabalhe o seu emocional para que você tenha mais estabilidade, mais cuidado, tá? Com estagnação. Então, a carta da âncora, quando a gente joga a âncora, né? Tô aqui, eu joguei a âncora, o que ela nos dá? Estabilidade. Então, para esse mês, procura entender dentro do seu universo aí o que você precisa fazer da sua parte emocional para que você tenha um mês mais estável, para que você conquiste aquilo que você quer. Então vamos lá, se todos nós aqui estivermos com o nosso emocional abalado, você acha que a gente vai conquistar um novo amor, um novo trabalho, a gente vai ter saúde, a gente vai ganhar din-din? Claro que não. Então, para que a gente tenha no mês de maio mais estabilidade, cuidar do nosso lado emocional. Essa carta, ela fala muito para quem é conectado com a parte da espiritualidade, ela fala muito com a parte da espiritualidade das águas, do mar. Então, neste mês de maio, para quem puder, tá? Vai lá, toma um banho de mar. Eu sei que vai já começar a dar uma esfriada, mas toma um banho de mar. E também quer dar aí uma organizada nas suas energias. O que o mar faz por todos nós? Ele dá uma boa descarregada, né? Então, já vou deixar aqui, já vou adiantar. Eu ia fazer isso depois, mas saiu essa carta. Vocês querem um bom banho para fazer, né? Para trabalhar as energias agora no mês de maio? Faça um banho de sal grosso, tá? Do pescoço aqui para baixo. Se você não sabe, se você pode fazer, jogar aqui na sua cabeça, no seu ori, que a gente chama, né? Água com sal grosso ou sal, água com sal, tá? Bem dissolvido, e depois pegue uma erva como o alecrim, uma erva como o manjericão para te energizar. Então, aguarde aí, não faça esse banho não já vai fazendo um banho. Eu vou postar durante a semana, fiquem esperando aí qual vai ser o melhor banho para o nosso mês de maio, tá? Então vamos lá. Então, ó,
A carta dos marinheiros está falando para a gente movimento também. Esses movimentos eles não vão ser rápidos, eles vão ser lentos. Então pode ser que para algumas pessoas aqui o mês de maio seja um mês um pouquinho mais lento, tá? A carta aqui, olha, do navio, né? Complementando, gente, fantástico. Mês de maio regido pela espiritualidade das águas, tá? Então, o mês, a carta do barco, o que ela fala? Vou mostrar aqui, ó. A carta do navio, na verdade, o que ela fala? Ela fala de movimentos que são mais lentos, mas a gente não pode deixar de se movimentar. Então, maio, para quem já está se movimentando e está falando, poxa, minha vida não está fluindo, continua, vai embora, não para não, tá? Porque essa carta aqui, ela fala que, independente da sua velocidade, se você parar agora, você vai perder tudo que você já andou. Então, olha, independente da situação, lembra que eu falei no início do vídeo sobre, não importa se é sobre relacionamento, sobre a questão financeira, se eu já comecei a me movimentar em direção a um novo amor, não para. Ele vai precisar que você continue de uma maneira um pouco mais lenta e tranquila, tá? Mas, ó, não para. O mês de maio é um mês que vai pedir para que a gente tenha paciência de continuar fluindo e sem muita ansiedade. Essa carta aqui, ela traz um alerta pra gente, tá? Cuidado com a ansiedade de querer resolver tudo de uma única vez. Não vai resolver. Precisa ter paciência. Mês de maio é mês de paciência. Segunda carta, aliás, terceira, né? Pássaros. Essa carta fala de liberdade. Liberdade, gente, em todas as áreas da nossa vida. Essa carta fala para vocês, assim, para todos nós, né? Não é só para vocês não, para nós. Vai, voa, tá? Se joga no mundo. Não fique em casa esperando, não. Não fique só esperando que a vida traga para você. Não, vai embora. Ó, carta dos pássaros aqui. Então, essa carta fala de movimento. Ela fala, olha, a vida está pedindo para você sair de casa, se movimentar e ter ação. Só que se a gente juntar com as outras aqui, são ações onde a gente tem que olhar e tem que ir com calma, sem a ansiedade de achar que tudo vai acontecer no exato momento que a gente quer. Só que não, tá? Então, muito cuidado com essa chamada aqui. É um mês muito positivo. Os pássaros, ele traz uma positividade de conquistas, tá? Uma positividade de que quando a gente vai, as coisas de fato acontecem. Então, é um mês bastante positivo, porque ele traz o universo das águas, que é um universo muito próspero, muito abundante, de muita riqueza. Então, a gente vê que os peixes se alimentam de coisas... tem muito alimento dentro do mar, né? Tirando a questão que a gente sabe que precisa ser cuidado, não é esse o ponto, mas o elemento mar, o elemento água, ele é um elemento de nutrição, então tem muita nutrição nesse mês, tá? Aqui, ó, a carta das nuvens. O que essa carta pede? Clareza, tá? Então, é um mês também que, como a gente está falando aqui a carta dos navios, nossa, carta de água, água, água. Então a gente está falando aqui a carta da âncora, cuidado, clareza, tá? Para quê? Para que a gente não queira resolver e fazer as coisas de imediato. A carta aqui das nuvens, tá vendo aqui, olha? O que isso aqui significa? Uma tempestade. O que essa tempestade quer nos dizer? Essa carta aqui, o que ela quer falar? Ela quer falar que, ó, aqui em cima tem o Sol, tá? O Sol, ele tá entrando aqui na nossa vida. A gente tem uma energia solar, a gente tem a energia de um elemento muito positivo que nos traz vida, só que ele ainda não conseguiu chegar até aqui o chão. Então, o que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que, olha, pode ser que nesse momento a gente não esteja enxergando as coisas com tanta clareza assim. E a gente precisa ter tranquilidade, a gente precisa acalmar a nossa ansiedade, a gente precisa acalmar as nossas emoções para poder enxergar as coisas com clareza e enxergar os movimentos que a gente quer fazer, tá? Então, se eu fosse trabalhar só com essas 4 cartas, o que para nós aqui da egrégora do Eu Sou Equilíbrio tá pedindo, do Eu Sou Tarô também, o que tá pedindo? Vai com calma.
tá? É um mês positivo, é um mês que pede fluidez, é um mês que fala não desiste, tá? Não desista, continue na sua jornada, porque é um mês de alcançar sim resultados, mas só vai ter resultados quem não desistir no meio do caminho, tá? Olha aqui, ó, muita coisa boa. A carta da casa. Você sabe o que a casa significa na parte da espiritualidade e também do emocional? Essa carta aqui, vocês sabem, a parte emocional da carta da casa, ela é muito interessante. Se saísse só essa carta aqui para o nosso mês, eu ia dizer, olha, tem pessoas aqui que estão precisando se reestruturar, tá? O que é a casa pra gente? Aí, ó, uma pergunta para vocês, tá? Para vocês refletirem. O que é a casa? O que significa a casa de vocês? Esse espaço aqui. O que significa isso para vocês? Pensa aí mesmo, tá? O que significa? Gente, minha casa. A minha casa, o que ela é? Estrutura, ela é o meu porto seguro, ela é onde eu descanso, ela é onde eu assisto Netflix, onde eu vejo as minhas séries, onde eu trabalho, onde eu atendo online, onde eu me alimento, onde, para quem é casado, a gente tem a nossa intimidade de namoro, enfim. O que é a casa? A casa é tudo isso, ela é um ambiente de solidez. Então, quando sai essa carta aqui, ela sim é uma carta positiva, ela pode indicar em alguns aspectos, até casamento sim, mas não é o ponto aqui, tá? Mas o que ela pede atenção? Ela pede atenção para que a gente olhe para a nossa casa interior. Então, a casa é a extensão do nosso coração, do nosso ser. Quando a carta do tarô pede atenção para a nossa casa, eu deixo uma pergunta aqui para vocês. Vocês estão cuidando bem da sua casa física? Vocês estão olhando para ela? Vocês estão cuidando bem da janela? Vocês estão mantendo a sua casa limpa? Vocês estão mantendo a sua casa organizada? Porque isso é importante, tá? Para os aspectos holísticos, sujeira, bagunça, coisas quebradas, não atrai positivo, atrai negativo. Se eu já quero ter mudança na minha vida e eu não mudo a estrutura com que eu estou vivendo, como que eu vou ter positividade na minha vida? Não vai vir, gente. Então, essa carta pede para a gente olhar para todas as áreas da nossa vida onde eu preciso me organizar melhor. Saúde, din-din, amor, espiritualidade, energia. São esses 5 pilares que eu trabalho com os meus clientes, tá? Por quê? Cada um vai ter a sua espiritualidade. Eu estou falando de espiritualidade, não estou falando de religião. Eu estou falando de aspectos afetivos, independente de qual tipo de relação a gente vai trabalhar, seja uma relação de amor, seja uma relação de família, tá? Eu estou falando de aspectos de dinheiro. Por que você não consegue prosperar? Porque o seu dinheiro não fica com você. A gente precisa olhar isso. Eu estou falando de aspectos de saúde, porque muitas vezes a maioria de nós não cuida da nossa saúde. A gente pode sair para fazer uma caminhada na rua, mas não faz. Fica o dia inteiro no sofá e aí reclama que o nosso corpo dói, que eu não tenho, que nada de novo acontece na minha vida. É claro, você fica parado, você não faz nenhum movimento, a vida também não vai te movimentar. E os nossos aspectos energéticos, porque nós somos energia, nós temos aqui no nosso entorno um corpo energético. Então, se a gente não cuida dessa energia também, como que você vai estar bem? Então, eu trabalho com os meus clientes esses 5 pilares, porque um pilar influencia no outro. Então, quando vocês começarem a pensar na casa de vocês, pensem nesse desenho aqui. Se eu não cuido se eu não cuido dessa chaminé, o que ela vai influenciar? Ela vai deixar a entrada dentro de casa, e a minha casa vai pro beijo, né? Então pensem muito. Mês de maio, o que ele está pedindo? Ó, para um pouco, reflita sobre a sua estrutura de vida e veja onde você precisa melhorar. Porque um ponto está influenciando no outro. Isso é muito importante, tá? E olha aqui, ó. Vou trazer já as duas últimas cartas. A carta Aliança e Livro. Aqui fala sobre conhecimento. Sabe que a gente está falando exatamente para fechar nossa leitura. Se eu não tenho conhecimento, se eu não me permito a parar,
a observar e a entender que ponto a minha vida chegou, onde é que eu preciso buscar conhecimento para fazer a minha vida andar, ela não vai andar. Então, aqui, ó, que tipo de conhecimento vocês precisam buscar para a vida de vocês, tá? Lembrando que o livro aqui, ele fala, cada um escreve a sua história. Todos nós temos a nossa independência. Então, o que vocês estão querendo escrever para a vida de vocês? Maio pode ser um mês para escrever uma nova história. Quem é aqui que quer escrever uma nova história? Quem é aqui que quer começar algo novo? Será que tem alguém aqui que está buscando coisas novas na vida? E eu vi que passou uma perguntinha aqui referente à parte de justiça. Essa carta, ela também pode falar que em aspectos de justiça, quando a gente trabalha sobre justiça, tá? Precisa dar uma olhada melhor nos processos. Será que você aí que tem processos na justiça, será que tem alguém cuidando de verdade desse processo? Será que alguém está vendo mesmo o seu processo, acompanhando? Ó, dá uma analisada. Nós falamos aqui de ter esse mês de ir em busca das coisas. Então, ó, para quem está falando questões de justiça e de processos aqui, vai entender. Vai lá, dá uma olhada no seu processo. Vê com o seu advogado aí, tá? Se de fato ele está trabalhando isso. Porque se chegasse a carta da carta, né? Depois eu mostro aqui para vocês, eu falaria para vocês, ó, tem novidade chegando aí. Mas é preciso dar uma verificada. Então, a carta do livro é isso. Se alguém tivesse me perguntado sobre relacionamentos aqui, eu ia falar, vocês estão conversando? Vocês estão tendo diálogo? Um conhece o outro de fato? Porque tá faltando aqui, ó, conhecimento. Tá faltando sentar a bunda aí e resolver a situação, tá? Então, presta muita atenção. E falando de relacionamentos, é aqui, ó, a carta, tá? Da aliança. O que essa carta ela significa? Ela pode sim, né? Tá aqui, ó, para quem tá esperando um relacionamento novo, tem energia de relação aí no nosso mês. Então é um mês bom, o mês de maio. Ele diz que o mês de maio é o mês das noivas, acho que é o mês de maio, né? Se falava, não sei se fala muito isso hoje, é um mês das noivas. Então, mês que muita gente casa, então é um mês muito propício para relacionamentos. Mas para que essa pessoa chegue na minha vida, eu tenho que arrumar a casa. Senão a gente não casa, né? Quem é que quer casar e quer ir para uma casa aí toda detonada, né? Então, ó, dá não. Organiza a sua casa para que você receba uma pessoa nova. E falando de parcerias, gente, a carta da aliança, nós estamos falando de estruturação de vida. Será que você tem um parceirão aí, uma parceira, um amigo, uma amiga, um parente, né, que pode te ajudar nesse processo? Então, as alianças significam o quê? Pessoas que chegam na nossa vida para também nos auxiliar e que a gente também auxilia elas. Então, assim, ó, precisa de uma leitura mais clara. Eu posso ser o seu parceiro aqui, tá? Para te trazer o quê? Mais clareza e estrutura para sua casa. Então, eu, Isaac, como oraculista, estou aqui, ó, trabalhando para que vocês tenham mais clareza para a casa de vocês. Mas, com outro olhar, quem será que pode ser esse parceiro, essa parceira para o seu mês de maio, para que as coisas fluam aí de uma maneira mais tranquila, de uma melhor maneira, né, gente? Vamos falar sério. E também tem a energia de relacionamentos. Então, para quem está buscando aí, bora. Mas não é ficando em casa, não, tá? É indo para a rua mesmo, é indo para lugares onde tem pessoas que você quer, tem o perfil de pessoas que você quer. Então, ó, se movimente, tá? E eu vou fechar assim, que né, a espiritualidade está pedindo para eu fechar agora, vamos fechar o nosso jogo, com a cegonha. Gente, não podia fechar melhor. Se eu pegar a cegonha e carta da aliança, olha, isso aqui dá bom. Dá muito bom. Eu posso pegar até essa carta aqui da cegonha com a aliança para fazer uma ativação emocional, uma ativação de amor, tá? Quem é a pessoa que tem que chegar na minha vida, que é próspera, abundante, que traz o equilíbrio da casa, né? E que queira uma construção afetiva. Tá bom isso, hein? Eu posso fazer uma ativação emocional
com essa carta aqui. Depois, se vocês quiserem, manda aqui uma mensagem, tá? Posso, usar a energia dessas cartas aqui para fazer uma ativação ligada à parte de relacionamentos, tá? Porque mais um animal de água que gosta, que está no ambiente de água. Então tá entendendo que o mês de maio fala muito dos nossos aspectos emocionais, fluidez, cuidar do nosso segundo chakra, cuidar da nossa casa, cuidar de estruturas que fazem com que a gente se eleve e a gente tenha mais estabilidade. Então bora lá, né? Vamos ativar aí as nossas energias para o nosso lado afetivo, amoroso. Então se você está querendo aí, é bom, é um mês que vai dar muito, muito bom em relação à parte afetiva também. Mas cuidado, clareza, não vai se atirando não, tá? Lembre-se, relacionamento a gente precisa, o quê? Cartinha do quê? Conhecimento. Não vai se atirando, não se atira, cuidado, para depois não quebrar a sua cara, tá? Então vamos agora pedir Vamos pedir aí, pensa aí num cristal, mentaliza aí também, me ajuda. Vamos trazer um cristal, vamos ver, vocês vão estar vendo aqui qual cristal. Vamos lá. Vamos ver qual é uma pedra de força para a gente trabalhar o nosso mês. Não, tá mandando eu vir mais para esse lado aqui. Essa aqui então. Quartzo verde. Estamos falando de lado emocional mesmo. Será que tem alguém aqui que está precisando de cura afetiva? De cura emocional? Essa pedra aqui, vocês sabiam que ela trabalha o nosso campo do nosso quarto chakra aqui do coração? Então, se tem alguém precisando de cura emocional, de trabalhar aqui o quarto chakra, esse é um cristal maravilhoso, tá? Eu vou depois deixar a mensagem dele aqui na legenda. Então, esse cristal aqui, o quartzo verde, é uma pedra que a gente pode consagrar e energizar ela para trabalhar o nosso campo aqui do quarto chakra, tá? E, bom, vamos lá. A carta do baralhinho das emoções. Tá falando sobre fidelidade. Para encerrar, eu vou ler essa mensagem aqui. Mas essa mensagem aqui, já sobre fidelidade, será que vocês estão sendo fiéis a vocês mesmas e a vocês mesmos? Será que vocês estão se respeitando? Porque a fidelidade, né, a gente sempre entende muito de nós para os outros e a gente nunca entende de nós para nós mesmos. Então vamos ler essa mensagem aqui. Fidelidade. Assumir um compromisso e segui-lo por convicção de que tal decisão foi uma escolha. Cuidar e zelar para que este compromisso seja saudável, verdadeiro e positivo. Diga sim para a sua decisão e não para todas as distrações que te afastam dela. Gente, só isso aqui já define o nosso mês. Então, diga sim para vocês. Diga sim para aquilo que você está escolhendo. E não para tudo que te afasta de conquistar aquilo que vocês estão planejando. Então, olha, nós falamos aqui sobre conhecimento, cuidar das áreas da nossa vida, sobre um mês que traz aí uma energia de afetividade muito poderosa, de fluidez, mas o que isso tem a ver com fidelidade? Quando vocês decidirem que é a hora de mudar, é hora de fazer mudanças, não desistam, vão em frente, sejam fiéis a vocês mesmas e a vocês mesmos. E não ficam escutando vozinhas lá, não, isso não vai dar certo. Pode ser que não dê, mas o não dar certo é aprendizado também, né? O não dar certo é um caminho que a gente precisa passar primeiramente para depois dar certo. Então, quando a gente fala sobre fidelidade, pode também ser na questão de fidelidade de relacionamento, de trabalho, enfim, o que significa fidelidade para vocês aqui? Então presta muita atenção que maio, trazendo aqui uma síntese geral do que maio pede pra gente. O mês de maio, ele está pedindo o quê?
olha, busca conhecimento, não fique estagnado, se movimente, cuide da sua parte afetiva, cuide do seu segundo e quarto chakra, porque quando a gente tem as emoções mais equilibradas, a gente flui melhor na vida. Cuide de todos os seus aspectos, principalmente da sua liberdade, respeite a sua liberdade e respeite a sua vontade também de conquistar e de buscar, tá? Cuide de situações que você precisa olhar a parte de saúde também, porque isso é muito importante. O verde é cura de saúde. Então, procura olhar para esses aspectos, tá? Quem são aqui as pessoas que podem te acompanhar nesse processo? Ou você é essa pessoa? Você tem se acompanhado aqui? Então, você tem sido o seu melhor parceiro? Porque muitas vezes não. Então, o mês de maio não é um mês que vai passar tão rápido assim, no sentido do quê? No sentido de velocidade. Ele está pedindo para a gente, olha, menos ansiedade, mais ação, mais conhecimento, olhar para as áreas da nossa vida e cura. Seja cura física, emocional, cura da sua casa, cura de tudo, do seu dinheiro, enfim, olhar para tudo isso, tá? Então presta bastante atenção que o mês de maio, ele é um mês que ele vai ser para muita gente, lembrando que aqui a nossa leitura, ela é geral, eu não estou abrindo especificamente para uma única pessoa aqui, eu estou abrindo para todos nós, para nossa egrégora. Então vai pegando algo que ressoa com você e trabalha isso. Então o mês de maio é um mês positivo, mas é um mês que pede tranquilidade, que pede com que você faça, com que você transite nesse mês com mais tranquilidade, sim, sem muita ansiedade, sem muita velocidade, porque se você se cobrar demais, se você não tiver clareza daquilo que você quer, daquilo que você está buscando, vai ser um mês muito pesado para você, tá? Então, e lembre-se, todos nós estamos buscando, né, por estabilidade na vida. Quem é que não tá? A gente sempre está buscando, mas para isso também precisa de conhecimento. Então, é um mês que, não vai ser um mês difícil não, só vai ser muito difícil para quem não olhar para os aspectos da sua própria vida, tá? Então, presta bastante atenção aí para o nosso mês, mas é um mês bom, tá? É um mês super positivo, principalmente se a gente ir arrumando ali os pilares da nossa vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a agenda de maio já está aberta. Eu estou sempre olhando as mensagens de vocês aqui. Me manda uma mensagem que eu mando o link para vocês no meu WhatsApp. Depois eu vou deixar aqui fixado também o WhatsApp de trabalho. As minhas leituras, elas são leituras onde eu faço online. O meu trabalho ele é online, tá? Eu não atendo presencial. Então eu vou depois deixar aqui, inclusive, na legenda do vídeo para vocês acessarem também. Um beijo grande no coração de todo mundo e uma excelente semana. A gente vai se vendo aqui durante a semana, tá bom? Beijo, gratidão por vocês aqui.